melhorar o nosso assunto aqui, vamos falar uma notícia que saiu aí sobre o IBGE. 1 em cada 4 brasileiros é evangélico. O percentual é maior entre os jovens, mostra o IBGE. Os dados do censo de 2022 foram divulgados pelo IBGE. Mostra a população brasileira, 25% aproximadamente se declara evangélico. Um pouco mais de 50% são católicos. E aí tem outras, né? Outras religiões. Espiritismo, candomblé, umbanda. E também tem um grupo grande dos sem religião. E o número de evangélicos vem crescendo nas últimas décadas. O número de católicos diminuindo. O crescimento dos evangélicos deu uma diminuída também, porque no outro censo o percentual de crescimento foi bem maior. Que até se seguisse aquele paradigma, 2033 a gente teria maior número de evangélicos do que católicos. Agora a projeção, se eu não me engano, é para 2049 que chegue ao mesmo número. Mas veio uma mudança aí da fé do povo, da cultura que a gente está inserido. O que me preocupa muito nesse censo é o número de 100 religiões. Esse me preocupa bastante. Eu não sei vocês, como é que vocês veem esses dados aí? Vamos ver o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Eu, como mãe cristã, independente da religião, eu fiquei muito feliz de ver esses dados, porque são jovens, né? E a gente vê aí o quanto que a questão do pertencimento, da direção, do sentido que esses jovens estão precisando e que as igrejas estão entendendo isso, né? Estão se modernizando ao ponto da modernidade que eles estão, porque não é mais uma igreja presa àquelas coisas... liturgia. Presas àquela antiguidade, aquilo. Eles estão se modernizando para buscar esses jovens, né? Para que eles tenham interesse. Até eu li um comentário que o jovem está deixando a festa na sexta para a igreja na terça. Então, eu achei muito interessante. E eu, como mãe, vejo, você vó, e fico muito feliz de ver uma notícia dessa e que isso cresça muito mais. Muito bem. Por que você sorriu quando eu falei com você, vó, ou Henrique? Ele abriu um sorriso. Eu dei risada porque você falou da terça-feira, que eu acho que eu sou um jovem senhor, porque na minha igreja eu gosto, o meu culto preferido chama Tarde da Vitória. Quando eu não tô fazendo nada na terça-feira, 2:30 da tarde eu vou lá. Então é isso, eu acho que esses jovens vão na terça. Tem jovens? Não, bem pouquinho. Quando tem, né? Mas é mais gente mais velha, agora, aposentar. O Juna, eu acho que esse número que já foi maior de católico, eu acho que era um número meio... porque tem muito católico não praticante. A gente começa a experimentar... Mas agora tem evangélico não praticante. Ele é mas eu falo assim, agora que o número... de IBGE. Quando eu era... termo? Juna, quando eu era criança... E a gente já era evangélico, o número de evangélicos era pequeno. Eu estudei num colégio católico, que é aqui perto. Da minha turma, acho que só eu era evangélico. Então, assim, daí eu era o evangélico, o resto era católico. Acho que todos se declaravam católicos. Mas que era católico mesmo, eram bem poucos. Aí, daí quem era evangélico. Porque daí tinha que carregar a Bíblia, era aquela coisa assim, que os caras chamavam dos Bíblias, porque a gente andava com a Bíblia e tal. Paz do Senhor. Aí depois, hoje, a gente também já tem os evangélicos nominal, que a gente chama, né? Que é o evangélico que ele diz que é evangélico, mas você pergunta assim... Eu não preciso de igreja, mais do que seria o senso comum, ele já não sabe. Né? E eu acho que eu vejo esse movimento também dentro da igreja católica, assim. Eu acho que o percentual diminuiu, mas aqueles que são mais de verdade, eu penso assim. A qualidade. Eu acho. Porque das pessoas que eu conheço que são católicos hoje, os que se afirmam católicos, a maioria deles são praticantes. Então acho que o que teve uma diferença aí é desses que era só do IBGE. Sim. E que talvez estão lá nessa crescente sem denominação, né? Sem religião. Eu acho que hoje
se os números apontam uma diminuição na quantidade, é porque não seria medido, né, a qualidade dos que ficam. Esse é um termo muito utilizado, né, do católico de IBGE. Justamente por isso, assim, porque antigamente... Poxa vida, olha só, com velocidade da informação que a gente tem hoje, a gente está analisando dados de 2022, em 2025. Imagina antes, que o censo passava de casa em casa, perguntando se tinha alguém que poderia responder aquela pesquisa. Então, demorava-se muito mais para ter essa estimativa. E não é possível medir isso de forma tão próxima, né? Então, a gente analisa esses dados de um final de uma pandemia, um outro momento que as pessoas viviam. O jovem de 2022 em 2025, ele já tem um pensamento diferente. Então, eu acho assim que, por mais que sejam os dados que a gente tem que analisar, eles já não são mais tão fiéis assim, né? Literalmente. Agora, em relação a isso, a quantidade e qualidade, quando a gente fala do católico de IBGE, o católico, ele é quem vive o sacramento. Então, você tem que ser batizado, missa dominical no mínimo, porque o sacramento da comunhão, se você não comunga, né, aos domingos, o que equivale ao sábado, é um pecado mortal, então você precisa buscar a confissão para renovar. Então, no caso, a primeira comunhão, crisma, se você for para a ordem, né, padre, enfim, ou a ordem o sacramento do matrimônio. Então, pensa, a igreja nos acompanha do início ao fim da vida. Não é possível ser católico sem viver os sacramentos. E eu acho que nessa época as pessoas só se alistavam, né? Assim, você é o quê? Católico. Porque ninguém vai te perguntar assim, e de qual denominação? Coisa que talvez os evangélicos já tenham esse aposto. Assim, eu sou evangélico de tal igreja, né? É porque aí, João, dentro do evangelicalismo, vamos chamar assim, tem coisa que pra mim é tão distante. Essa é a dificuldade, inclusive, desses números, né, Rodrigo? Coloca todas as denominações em um só. E a gente sabe que, por vezes, tem algumas que nem evangélicas são, né? Que não acreditam nos evangelhos. E ainda assim, elas são colocadas nessa porque daí hoje tem denominação. muita denominação, né? A denominação tem tantas quanto... E seria muito legal se a gente visse alguma dessas comunidades despontando mesmo, assim, falar, nossa, qual é a comunidade mais forte, sabe? Porque é uma questão de pertencimento mesmo. Eu acho que seria válido se a gente conseguisse descrever isso melhor, assim, para entender como as pessoas de fato praticam a fé delas, né? O que me chama a atenção aqui nesses dados é assim, né? Os mais jovens que tem essa penetração do evangélico dentro dos mais jovens. E eu consigo entender um pouco disso, assim. Na minha leitura é porque... Como a igreja evangélica ela tem muita diversidade, então ela chega... Se adequa a um perfil. Ela chega no perfil da pessoa mais próxima, assim. E o jovem, ele tem mais necessidade de personalização. A pessoa que é adulta, que ela já tem a fé há um tempo maior, ela se adequa. Ela leva, ela releva. Os mais novos, os mais novos é que tem essa necessidade de mudança, de personalização. Modernização. Acho que a igreja não vai... Inclusive, essa é uma coisa que a gente fala dentro do aspecto da nossa igreja. Fala assim, vocês que são adultos, vocês não vão embora. Vocês vão permanecer. Então, nós precisamos mudar para que os filhos de vocês não saiam. Então, nós sempre atuamos em detrimento do mais velho, porque esperamos dele mais maturidade para que o mais imaturo não se sinta excluído, né? Não sei até onde isso é um acerto, mas assim, na nossa realidade tem sido uma coisa positiva. Se for uma busca de buscar os jovens, né? Eu acredito que... pela minha experiência, pelo menos na igreja, eu acho que tem vários fatores, né, que tem acrescentado, assim. Uma das coisas que eu vejo é que a igreja tem muito a acrescentar na vida do jovem, por exemplo, tanto na área espiritual, igual você falou, de você fazer parte ali, de você buscar uma ajuda, uma palavra de sabedoria ali, né, mas também hoje nas igrejas tem muita capacitação para os jovens, por exemplo, tem reunião de empresário, tem capacitação de cursos, né, porque você pode levar para sua vida, por exemplo, você vai evangelizar, você tá aprendendo a tirar a vergonha ali, vai como é que fala? Aprender um pouco de oratória. Então, acho que
muita coisa você aprende porque você leva pro mercado de trabalho também. Não só pro lado pessoal. E uma das coisas que eu vejo... O network também. Mas uma das coisas que eu vejo também que atrai muitos jovens, pelo menos nas igrejas evangélicas, é o louvor, assim. Porque tem muitas vezes na igreja católica ou em algumas igrejas mais tradicionais evangélicas, aquele louvor que é tipo hino, né? Um louvor mais parado. E hoje já tem, que agora chama worship, né? Ou até mesmo os louvores de celebração são mais animados. Então você vai pra um culto, o pessoal tá animado. Tem rock, tem até reggae gospel, né? Então tem várias diversidades, assim, de música. Tudo pra agradar. Não consegue, ele dá muito com isso. É pra agradar, é pra agradar. Não tô falando que tem que ser um louvor, mas... Não. Aí forçou a barra. A Juna. Tá tudo bem, de respeito. Tem até bola de neve, Juna. Então aí, ó, é isso aí. Inclusive, aqui em Maringá vai ter o maior evento cristão no estádio. Vai 15 mil pessoas dentro de um estádio pra um evento evangelístico, se eu não me engano, dia 15 de junho. Amanhã o Frei tá em Paranavaí, quem quiser. Caroqueta. Rodrigão. Você vai ver quando Jesus te pegar. Você vai ver. Você fica aí. Você me chama? Eu chamo a Maisinha. Eu quero ver. Fica aí, assim, nessa sua aí, que a hora que você menos espera, ele vai. Você me liga, hein, cara? Eu ligo pra Maisinha. Tô com o Jazz aqui.